Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e o tema de hoje vai ser isso aí do título: por que o Brasil gasta tanto com o judiciário e tão pouco com educação? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? E alguns dados aí inacreditáveis. Então, o Brasil gasta muito mais do que a maioria esmagadora dos países do mundo, inclusive do mundo desenvolvido, e ao contrário com a educação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tentar pensar um pouquinho por quê, falar um pouquinho da ideia de bacharelismo, citando alguns autores aqui, né, dos estudos aí do Brasil e tal, para poder tentar pensar de onde vem isso e como que a gente pode tentar minimizar essa situação, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, tá? A gente se fala a respeito. E o meu romance está na editora também. Assim que sair, até o final do mês de setembro aí, eu, enfim, divulgo com vocês aqui, tá? Então, pessoal, é o seguinte, essa questão aí surgiu quando eu vi uma página aqui do Instagram, chamada Política com Dados, tá? E aí eles informam aqui uma série de referências sobre salários de juízes, salários do pessoal, né? Do judiciário de maneira geral, tá? E, enfim, vocês vão ver que são informações surpreendentes, é um negócio realmente inacreditável, e parte disso tem a ver com a história do Brasil, e parte também com o contexto atual do Congresso e tudo mais, e com outras características que alguns autores importantes aqui que eu vou citar, Sérgio Buarque de Holanda, o próprio Oswald de Andrade, o Luiz Costa Lima e várias outras figuras importantes aqui comentam a esse respeito, tá? E também tem aquela velha história, né? Tem uma frasezinha que muita gente diz, né, que já virou até um lugar comum, que diz assim, pô, o juiz acha que é Deus e o desembargador tem certeza, né? Então, agora isso aí, esse aspecto, né, esse caráter aí, enfim, essa faceta da situação, tem muito a ver com essa coisa da grana muito alta que se gasta aqui com essa galera, e também é uma grana excessiva que se gasta com os políticos também, né, isso também tem que dizer aí, e de maneira geral, Forças Armadas também e tudo mais, e a gente tem essas categorias no Brasil, os médicos também estão dentro desse esquema aí, né, que normalmente são conservadores e tem esse apego a essa lógica aí, que é uma lógica da história do Brasil e tal, e enfim, e tudo isso são resquícios do Brasil colônia, resquícios aí do Brasil, ali, né, do Brasil do século XIX e tal, que a gente tem até hoje, e isso se reflete no orçamento, vocês vão ver aqui, tá? Então, vamos lá, a matéria aqui dessa página aqui, Política com Dados, eles dizem o seguinte: teto ou peneira? Por que o salário dos magistrados brasileiros raramente se submete ao teto, né? E aí eles dizem, né, que o salário médio do brasileiro é de uns 3 mil reais, 3 mil e poucos reais, realmente, né? E o dos magistrados, o salário médio dos magistrados no Brasil ficou próximo de 60 mil reais em 2023. Muito maior do que o salário mínimo do DIEESE, né, que é o salário que mede ali o básico para se viver com dignidade, que está em torno ali de 6 mil reais, entre 6 e 7 mil reais, tá? Então, quer dizer, 10 vezes mais é a média do salário dos magistrados. Vocês vão ver que eles não estão satisfeitos, né? E aí eles dizem aqui, né? Isso ocorre devido às inúmeras parcelas indenizatórias que são enxertadas nos contra-cheques dos magistrados regularmente, tá? Vamos falar de números aqui, só um parêntese, aqui não está entrando em questão discutir a importância ou não do judiciário, que é muito importante, né? Agora, vamos falar um pouquinho também de alguns dados de educação, e vocês vão ver que no Brasil o professor não chega nem perto da importância que se dá ao judiciário, enfim, as próprias Forças Armadas e a medicina e tudo mais, tá? Ao contrário de vários países do mundo que dão uma importância muito grande ao professor, tão grande quanto, né? Bom, eles colocam aqui então, né? Por exemplo, em 2023, essas foram as parcelas mais relevantes. Valor total pago em 2023. Pagamentos retroativos, tá? 1.419.197.436 reais e 82 centavos. Quase 1,5 bilhão só de pagamentos retroativos. Indenização de férias. 1 bilhão e 39 milhões. Né? Gratificação natalina. 745 milhões de reais, né? Gratificação por exercício cumulativo, que tem essa coisa de biênio, triênio e tal, né? Que os professores ganham também, mas uma quantidade muito menor de dinheiro, né? 642 milhões de reais.
e o auxílio saúde, 462 milhões de reais. É uma coisa bizarra isso também, porque por que eles têm direito ao auxílio saúde? Né? Eu tinha um amigo que trabalhava num dos hospitais aqui do Rio de Janeiro, não vou citar o nome porque eu não tenho essa informação, enfim, né, enfim, ali total aqui com todos os dados, mas ele dizia que no hospital público aqui os funcionários tinham direito a plano de saúde privado, quer dizer, é um negócio assim inacreditável, né? Enfim, bom, e aí eles falam aqui ainda, né, no Política com Dados, que 30 juízes, só 30 juízes, receberam mais de 500 mil reais em um único mês em 2023. Essa é a distribuição dos valores anuais recebidos pelo juiz em 2023, está aqui, né? Aí tem um gráfico aqui e os valores são exorbitantes, né? Chega a milhões aqui de reais só em distribuição de valores anuais, né? Enfim, então quer dizer, e aí eles falam que também o valor total pago em verbas indenizatórias vem aumentando ano a ano. Esse valor era de 1,8, deixa eu ver aqui, 1,8 bi, né? Valor em bilhões. 1,8 bilhões, 1,8 bilhão, né, em 2017, subiu em 2018 para 4,3 bilhões de reais. Quer dizer, foi ali, triplicou o valor, né? Mais que triplicou, né? Caiu um pouquinho em 2019, de 4,3 para 3,5, e 2020 3,7, talvez por conta da Covid, né? E aí voltou a subir em 2021, 4,3 de novo, 5,3 bilhões em 2022 e 5,7 em 2023. Tá? Então, quer dizer, tá um valor assim, muito maior, quase 4 vezes maior do que era em 2017. Né? Não tem nem 10 anos isso. Tá? E aí, para finalizar, o salário médio do judiciário, por consequência, também tem aumentado bastante. Ao contrário, né, do salário mínimo, ao contrário, enfim, né, da própria gratificação dos professores e de maneira geral. O salário médio do judiciário em 2017 era de R$ 50.547,67. O valor médio da remuneração bruta. Tá, R$ 50 mil era a média. A média. Caiu um pouquinho em 2018 para 46 mil, né, de 50 para 46 mil, depois voltou a subir, 48.845, depois 48.619, e de 2020 para cá está subindo todo ano. Subiu em 2021 para 51.642, 2022 para 57.373 e 2023 R$63.024, tá? Impressionante aqui, eles não dizem a fonte aqui, né? Mas enfim, depois eu deixo o endereço da página para vocês aqui, para vocês conferirem lá, tá? E, bom, enfim, e aí eles dizem também que em 2023, 77% dos contra-cheques vieram acima do teto, né? Numa tendência crescente, quer dizer, 2019 e 2020, 63% dos contra-cheques vieram acima do teto. Tem um teto, eles não respeitam o teto, né? 2021 subiu de 63 para 68, 2022 de 68 para 73 e 2023 de 73 para 77. É importante também ver isso aí, porque são números bizarros. E aí eles dizem aqui que tramita no Congresso um projeto de lei, a PL 6726 de 2016, para submeter os penduricários salariais ao teto, que é atualmente de R$ 44 mil, mas também tramita projeto que institui o pagamento de quinquênios de 1% a mais para cada ano de carreira do juiz. Aí tem uma matéria aqui da imprensa, não diz também aqui qual é o jornal, né? Mais 73% dos magistrados do país estão insatisfeitos com os salários. Porra, né? É um negócio impressionante. Os caras estão ganhando 50, 60 mil por mês, estão insatisfeitos. Alguns 500 mil. Né? É um negócio impressionante. É uma falta completa de entendimento, né, da realidade do país, da realidade, enfim, da própria noção ali de que, né, existe um interesse individual, mas também a importância de pensar na questão do Estado e tudo mais, né? E a peneira salarial dos juízes sempre é justificada por pagamentos excepcionais. Os dados mostram que não há excepcionalidade nenhuma. Ela também se estende em grande parte a procuradores e outras carreiras de funcionários públicos reivindicam os mesmos privilégios, né?
Quer dizer, é isso, né? Esses privilégios, todo mundo começa a querer também, né? E aí, essa galera, ao invés de contribuir, estão dando um mau exemplo, né? Enfim, e vocês vão ver isso agora quando a gente comparar com os dados de outros países, tá? Comparação, então, do custo judiciário do Brasil com outros países, tá? Vamos lá. O custo anual do judiciário no Brasil foi de 132,8 bilhões de reais em 2023. Relatório do Tesouro Nacional compara o valor em termos de proporção do PIB com outros 51 países. E a maioria, a diferença é de 4 vezes. O Brasil gasta 4 vezes mais do que a maioria da média, né, dos países com o judiciário, tá? Então, despesa com tribunais de justiça e tal, etc e tal, dados em percentual do PIB. As fontes aqui, eles dizem a fonte, o FMI e a OCDE, tá? Então, o Brasil 1,6 é o país que mais gasta, né? Em segundo lugar, com 1,5 ali está a Costa Rica. Em terceiro, El Salvador, já tem 1,25, né? E aí são os três que gastam muito mais ali. O restante, o quarto da lista é o Kosovo, que gasta 0,75. Quer dizer, né? A metade ali menos da metade do Brasil, né? E aí a Bulgária também gasta mais ou menos isso, depois vai caindo. Aí, então tem a Guatemala, e aí a Polônia é o país, né, que é mais, enfim, mais conhecido aí e tal, e mais desenvolvido, que gasta mais aqui, né, desses mais desenvolvidos, né? A Polônia está gastando aqui menos de 0,58 ali, mais ou menos, tá? E aí depois vai descendo, Letônia e tudo mais, Croácia. A Inglaterra, dos países maiores, né, mais importantes, é a que gasta mais, sendo que está gastando 0,45, né? Quer dizer, quase 4 vezes menos que o Brasil, a Inglaterra, né? E, enfim, que inclusive tem um PIB maior que o do Brasil, tá? E aí outros países vão descendo, e a maioria aqui está nessa esfera de 0,4. Então vamos lá. Espanha, Alemanha, Portugal, Itália, Israel, Austrália e Suíça, enfim, né? Todo mundo aqui, Holanda, Bélgica, Suécia, França, todo mundo está nesse patamar ali de 0,4, 0,39, 0,42 e tal, quer dizer, e o Brasil está gastando 1,6% do PIB com o judiciário, tá? E aí a gente diz aqui, né, gastamos 4 vezes mais do que a média. O que justifica isso? Vimos na última publicação, essa que eu acabei de ler, né, que os penduricalhos salariais são parte do problema, né? E aí eles dizem, né, essa proporção é bem discrepante quando comparamos com o percentual do PIB gasto em outras áreas. Então a gente vai falar disso aí também até o final do vídeo. A média mundial de gasto em educação é de 4,8. No Brasil se gasta 4,5 em média, na verdade no último ano 4,4, segundo eu pesquisei ontem aqui. E na saúde o Brasil gasta 5,1 e a média gasta 6,1. Agora, é importante também a gente pensar que a média mundial também não pode ser o único parâmetro para a gente entender isso. Por quê? Porque tem vários países que já resolveram uma série de problemas que a gente ainda não resolveu. Analfabetismo funcional, crescimento de ensino de ciência e tecnologia e de humanidades, uma série de coisas aí que a gente tem que levar em conta quando a gente compara, por exemplo, com uma Finlândia da vida, quando compara com uma Alemanha, com uma França, com uma Inglaterra. E, enfim, né? Porque a média, ela diz, basicamente ali, ela é um parâmetro parcial, né? Se a gente não entende essas especificidades, então um país como o Brasil tinha que gastar, na verdade, era muito mais do que a média, para poder tentar, digamos, recuperar esse tempo perdido aí na história que a gente tem, tá? E não é o que acontece, pelo contrário. Vamos entender também que parte das causas, né, que explicam isso aí, tem a ver com a composição atual do Congresso, que é um Congresso, além de ser um Congresso de maioria de direita, é um Congresso radicalmente conservador, cheio de crente ali dentro, cheio de gente que não está nem aí para isso, que entende a educação muitas vezes como um problema ou, no máximo, como uma espécie ali de, né, enfim, de território que eles têm que ocupar para poder catequizar os outros, né? Então, enfim, vídeo aí Damares e essa gente aí, tá? Então, enfim, associações como a Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, que representam os funcionários, alegam que o contexto brasileiro de pobreza e desigualdade demandaria esses gastos adicionais. Isso é um absurdo, né? Um comentário absurdo, porque pelo contrário, né? No Brasil você certamente vai gastar menos com comida, com habitação, etc. e tal, do que na Inglaterra, né? Do que na França, do que na Alemanha.
E lá eles gastam 4 vezes menos com o judiciário. Então isso é um argumento, assim, chega a ser cínico esse argumento, né? Mas, porque, na verdade, inclusive, a pobreza e a desigualdade deveriam justificar uma equiparação maior, né? uma diminuição desse abismo aí salarial, e não o contrário, né? Quer dizer, não, olha só, pô, o país do Brasil tem muita pobreza, então tipo, eu não posso ganhar 10 mil, eu tenho que ganhar 50. Que argumento patético, né? Só para dizer o mínimo, né? Mas como isso justifica o pagamento, eles perguntam aqui, de milhões de reais em auxílio moradia, saúde e creche, se qualquer outro cidadão precisa pagar aluguel, plano de saúde e escola do próprio bolso? Eles têm auxílio moradia. Quer dizer, o cara ganha um salário de 40 mil e ainda tem um auxílio moradia. É um negócio inacreditável. Isso é um absurdo, assim, né? É uma coisa espantosa, né? Quem tinha que ter auxílio moradia era quem ganha o salário mínimo. Em tese, né? Pensemos aí, né? Ó, eu ganho um salário de 40 mil, você ganha um salário de 2. Quem é que tem que ter auxílio moradia? Se tiver que ter auxílio moradia, tem que ser para você que ganha 2. E não para mim que ganha 40. Porque com 40 eu pago uma mansão para mim, né, por mês, entendeu? Então, quer dizer, isso é um absurdo, assim, é uma discrepância inacreditável, né? Enfim, e aí eles dizem que não seria o contrário, né? Porque a população pobre que se vê obrigada a usar serviços públicos muitas vezes de baixa qualidade e quase inacessíveis tem que bancar a escola privada do filho do juiz e dos militares, dos políticos e etc e tal, né? E tudo mais, tá? O óbvio ululante do orçamento público é que ele é limitado. O que o governo gasta em cada área depende de escolhas políticas, né? Em 2024 vamos gastar 67 bilhões com investimentos e 12,7 com desenvolvimento científico e tecnológico. Essa comparação que eles fizeram aqui não é nem tão boa, porque o gasto com investimento ele não é ruim, né? Porque pelo contrário, ele muitas vezes gera empregos, né? Eu acho que o pior gasto é com os juros da dívida, com os da dívida não auditada e uma série de outras coisas aí, penduricalhos de mercado financeiro, e que não são nem penduricalhos, é papo de trilhão, né? Já fiz vídeo aqui sobre isso, né? O esquema lá das operações compromissadas e tudo mais, tudo isso aí dava para resolver o problema da moradia, né, com auxílio moradia para, enfim, a população pobre basicamente inteira, né? Se a gente, por exemplo, tira esse auxílio moradia dos juízes, né, e dos políticos e de outras figuras mais que estão ali que ganham isso, talvez aí funcionários públicos de alta patente e que estão conectados com essa lógica do bacharelismo também, que é uma coisa que eu vou também deixar algumas fontes para vocês aqui, provavelmente a gente conseguiria resolver o problema de habitação dos mais pobres, né, que são os que precisam disso de fato, né? Quem ganha 40 mil não precisa de auxílio moradia, isso aí chega a ser um absurdo, né? Enfim, e aí eles finalizam aqui com uma estátua e tal e tudo mais, tá? Então, pessoal, eu vou passar agora para os livros aqui, né, para a gente explicar um pouquinho sobre algumas coisas que podem explicar esses números absurdos aí, tá? Então vamos lá, olha só. Tem vários autores que falam sobre essa questão do bacharelismo, que seria isso, né? Essa coisa do diploma, esses diplomas especialmente dessas 3 categorias, né? O médico, o advogado e, bom, né? Os militares entra nesse esquema também e tal, e tem, enfim, o judiciário está basicamente nesse contexto aí. E aí isso explica bastante isso, porque a história do Brasil foi feita dessa maneira, e tem vários autores que ponderam alguns detalhes disso aí, né? E a gente tem que acrescentar outros aí do mundo contemporâneo e tudo mais. Se não me engano, tem um livro sobre o bacharelismo do José Murilo de Carvalho, que é o autor desse livro aqui, tá? Forças Armadas e Política no Brasil, tá? E, bom, enfim, mas eu acho até que eu já li esse livro, mas eu não tenho certeza. Agora, quem fala disso é o Sérgio Buarque de Holanda, ele fala aqui, tá no Raiz do Brasil, então ele cita aqui na página 188, ele diz 2 coisas aqui interessantes, ele fala: de qualquer modo, ainda no vício do bacharelismo, ostenta-se também nossa tendência para exaltar acima de tudo a personalidade individual como valor próprio, superior às contingências. A dignidade e importância que confere o título de doutor permitem ao indivíduo atravessar a existência com discreta compostura e, em alguns casos, podem libertá-lo da necessidade de uma caça incessante aos bens materiais que subjuga e humilha a personalidade. É fato, né? Uma coisa que se resolveu, enfim, nos países mais, né, desenvolvidos,
a partir de uma equiparação salarial. Já falei aqui que na Dinamarca um gari ganha 10 mil reais, o equivalente a 10 mil reais. Ou seja, né, então é um salário bacana e bem razoável, e a diferença entre o gari e o cara do judiciário é muito, mas bota muito aí menor do que aqui no Brasil. Então isso aí cria uma lógica em que não existe, em que você diminuindo esse fosso, você diminui, inclusive, aquele papo, né, que o Roberto da Mata pondera do sabe quem está com quem você está falando e etc e tal, e essas questões aqui também, né, quer dizer, se isso transforma ali, né, a vida da pessoa numa coisa digna, né, e importante, então temos que dar isso para todo mundo, para todo mundo ter dignidade, para todo mundo ser importante. Por que só o juiz tem que ser, né? Enfim, e aí ele continua, porque é o que ele diz aqui, né, que essa caça incessante aos bens materiais subjuga e humilha a personalidade. Então, quando a gente chega num ponto que ninguém precisa subjugar ou humilhar para poder ter os bens materiais, isso aí é um parâmetro de civilidade, né? E ele finaliza aqui ainda na 188 dizendo: o que importa salientar aqui é que a origem da sedução exercida pelas carreiras liberais vincula-se estreitamente ao nosso apego quase exclusivo aos valores da personalidade. Também há uns questionamentos, né, das teses dele, o José Souza fala também de algumas coisas aqui, e realmente tem alguns problemas nessa tese. Agora, essa tese se aplica bastante, em parte, né, se aplica bastante a essa galera do judiciário, os militares também, né, e também a direita brasileira, porque isso também a direita está muito alocada nesse discurso do indivíduo, né, então isso aí tem que pensar um pouco nisso aí. Ainda que isso também compareça em várias perspectivas de esquerda conectadas com um certo populismo que se vê, uma relação ali. Agora, talvez se a gente diminuir esse fosso de renda e de educação, isso vai diminuir junto, né? É mais fácil diminuir isso do que diminuir o individualismo da direita, né? Que é uma coisa meio que ali, quase que é uma visão de mundo que eles têm, né? E aí, o que mais? Né? Tem o Oswald de Andrade fala disso também na Antropofagia, né? Nos manifestos. Agora, aqui ele está atacando o bacharelismo mais pela via de defender a linguagem popular, né? Então, é um ponto mais específico aí dessa questão, tá? E é curioso notar que o Luiz Costa Lima, ele fala aqui também, né, nesse livro aqui no Frestas do bacharelismo. Agora, ele está ponderando aqui, olha só que interessante, ele está ponderando que no Brasil atual, né, a gente tem, na verdade, um bacharelismo de baixo nível, né, ele diz aqui, né, que enfim, deixamos de lado o bacharelismo mais recente, né, que é bem diverso do anterior, que usava um léxico raro e dotado de imponência sintática, e que hoje opta pela linguagem banal, se não escrachada, né? E aí ele finaliza dizendo aqui na página 457, né, ele diz que o velho bacharelismo está mantido em seu traço mais forte, a frase vazia, é a elocução que se torna diversa. Deve-se ela ao desenvolvimento midiático, jornal e sobretudo a televisão. O vazio agora é vazado em linguagem comum ou reiterado num tom grave, quase fúnebre, ou sempre que possível entremeado de gracinhas e graçolas, né, ele diz. Agora, bom, eu já vi aí algumas iniciais de processo na vida, assim, que você lê de vez em quando, até na internet tem algumas, né, e tem umas que são realmente, assim, tristes de ler, assim, porque... E essa galera que faz o direito, e não são parênteses aqui, né, conectando com essa questão de que ele levanta da linguagem, quanto mais você entende a linguagem, quanto mais você amplia o seu repertório de palavras, mais você tem chance de ganhar uma ação, né? Porque, enfim, né, algumas iniciais são tristes, é um negócio inacreditável. A pessoa muitas vezes perde ali na gramática, né? Mas, enfim, isso que ele está falando tem muito a ver, né, e explica também a manutenção desse bacharelismo do Brasil de hoje. E que enfim, acaba, enfim, numa certa defesa meio classista ali, e que sustenta esse absurdo, essas discrepâncias de renda bizarras, tá? Eu ia falar de mais coisas aqui, mas não vai dar tempo, tá? Deixo apenas aqui também a dica, né? O Roberto da Mata fala disso aqui também, da questão do sabe com quem você está falando e tal, que é uma espécie de efeito disso aí, né? O cara ganha, enfim, né, 60, 70 mil por mês, o outro ganha 2, ele vai dizer, sabe com quem ele está falando? Com quem ganha 60, entendeu? Então, ó, tem vários vídeos na internet disso aí, né? Eu sou filha de juiz, então, meu irmão, eu vou parar o carro aqui e acabou, né? Então já vi vários aí. E o Gessé Souza também fala disso na questão da elite do atraso,
né, dessa questão aí, e da questão da herança do golpe, né, que ele fala também aqui dos acordos da elite com os agregados e tal, e o bacharelismo faz parte de tudo isso aí, tá? Agora, quando a gente compara com a educação, a gente vê que o fosso é gigantesco, né? Ao contrário do judiciário, né, no qual a gente gasta 1,6% aí do orçamento público, né? Com a educação a gente gasta 4,4% do PIB, mas assim, com a educação inteira do Brasil. Creche, ensino fundamental, ensino médio, universidade, etc. e tal, que são áreas que tem muito mais gente, que demanda muito mais. Basta pensar que todas as crianças do Brasil estão na escola, estão, né, enfim. E é um gasto muito abaixo do mundo desenvolvido e dos primeiros colocados, né, que gastam mais de 10%. Então vamos lá. O Brasil gasta 4,4% do PIB, né? E também a gente pensa no salário dos professores, né? Que é um negócio assim inacreditavelmente baixo, né? Ao contrário do judiciário, que são salários gigantescamente altos e a quantidade de gente que trabalha ali é muito menor do que nas salas de aula, né? Enfim. Então, quer dizer, o valor dos Estados Unidos, que é aí, né, a vedete da direita brasileira, eles gastaram, enfim, em média nos últimos 20 anos, 5,96. Então, 1,5 ponto aí, né, acima do Brasil, os Estados Unidos, hein, que é um país que se vende como, enfim, liberal, que Estado, né, enfim. Israel, por exemplo, também é uma das vedetes da direita brasileira, já gastou até mais, 6,06, né, em 2019, tá? E a Inglaterra, né, que não é vedete da direita brasileira, talvez porque tenha saúde pública, né, então, mas enfim, mas é o berço da Revolução Industrial. Então, quer dizer, os dados mais recentes de 2021, 5,33, também gastaram mais que a gente em educação. E a verdade é a seguinte, né, eles têm, especialmente a Inglaterra, que nesse caso, tem um desenvolvimento muito maior do que o nosso. Então, em tese, a gente deveria estar gastando mais que eles, para resolver aqui, para tentar chegar em certos patamares aí, tá? E aí, pessoal, últimos dados aqui que eu vou passar para vocês. O país que mais gasta com educação no mundo, os dois países, né, são o Lesoto, tá, que é um país lá embaixo na África, que gasta 13% do PIB em educação, e Cuba, que é o segundo, com 12,8%. Tá? Então, quer dizer, mas o Lesoto não é um país desenvolvido, então Cuba, do ponto de vista da educação, já é um país aí desenvolvido, um país que é referência no mundo inteiro para a educação, né? E aí você tem alguns países ali que são menores, Ilhas Marshall, Kiribati e tal, né? Botsuana na África. Agora a Dinamarca gasta 8,70, o dobro aí que o Brasil, né, em educação. Quando a gente está muito atrasado em relação à Dinamarca aí, né, em relação a uma série de parâmetros, tá? E aí tem outros países menores aqui, Namíbia e tal, Djibouti. E aí a gente chega, cadê aqui? Vamos lá, Islândia, né? A Islândia, que é um país bem desenvolvido lá no norte da Europa, uma ilha, 7,60. A Nova Zelândia gasta 7,40, a Suécia gasta 7, Noruega 6,9, né? A Venezuela gasta 6,9 também, enfim, né? E Malta gasta 6,9. Então, quer dizer, é importante ponderar isso aí, tá? E aí tem uma matéria aqui do Brasil de Fato, que a gente finaliza aqui com ela, tá? Que diz o seguinte aqui, né? Educação é o principal foco de projetos de lei conservadores na Câmara. Parlamentares católicos e evangélicos apresentaram 322 proposições com essa temática em 2023, sendo que eles fizeram aqui o cálculo, né? E a maioria esmagadora dessas temáticas tem a ver com segurança nas escolas, que é o principal, né? Tem 1.900 PLs assinados por políticos católicos ou evangélicos. Desses 1.900, 322 são para educação, desses 322, 167 são para segurança na escola, quer dizer, polícia na porta, enfim, né? Ou seja, não tem a ver com educação estrito sensu, né? E aí instalação de câmeras, segurança privada, detector de metais, etc e tal e tudo mais, quer dizer, e aí na verdade, e até tem um deles que quer autorizar o uso de arma de fogo para os professores dentro da escola, quer dizer, e aí é o seguinte, eles criam um aumento da violência, né? O governo Bolsonaro aumentou essa coisa até de matança nas escolas, porque tudo que é de ruim dos Estados Unidos eles trazem para cá, e aí eles entram com uma solução que é tão tosca quanto, né? Porque essa é a direita brasileira.
Beleza, pessoal? Então é isso, né, que a gente tem que ir pensando aí nessa questão, porque o judiciário gasta demais no Brasil e a gente gasta de menos com educação. Tem que mudar essa equação aí para a gente continuar, para a gente tentar evoluir, né? E só dá para mudar isso mudando a cara do Congresso, não tem outro jeito. Das prefeituras, tem eleição esse ano, né? Tem que pensar na hora de votar. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente volta no próximo vídeo do canal. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.